Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre um assunto que impacta a vida de todo cidadão, a gestão pública das cidades. Com o objetivo de premiar e reconhecer quem promove a excelência na gestão dos municípios, a Band e o Instituto Áquila criaram o Prêmio Band Cidades Excelentes, que chega à segunda edição neste ano de 2022. Para falar sobre o Band Cidades Excelentes, eu recebo o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. Muito boa noite. Boa noite, André. Muito obrigado pelo convite. Orion, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu recebo também o consultor e sócio do Instituto Áquila, Leonardo Richelli. Muito boa noite. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Como já adiantado, está comigo hoje aqui do lado o Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Vamos fazer as perguntas aqui, né? Muito dobradinho. Boa noite para você, André. Boa noite, professor Godoy, professor Leonardo. Pois é, eu, claro, fiz o meu dever de casa, andei estudando, mas as pessoas em casa às vezes não conhecem, né, o Prêmio Band Cidades Excelentes. E tem uma sigla que é muito importante, que é IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. O que é essa sigla? Qual que é a importância dela para mensurar mesmo uma gestão excelente, não tão excelente? Isso é fruto de 14 anos de trabalho que nós pesquisamos todas as 90 cidades do exterior e 360 municípios brasileiros, buscando entender o que é excelência. Então, a partir desse estudo, nós criamos hoje 6 indicadores. Governança, eficiência fiscal e transparência, que é aquele que é essencial. E depois nós temos 5 outros indicadores, que é saúde e bem-estar, educação, infraestrutura e mobilidade. Entrou agora o novo indicador, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, esse último abastece o primeiro. Então, o IGMA é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que promove o ciclo virtuoso do crescimento humano. Então, você parte de um essencial, investe nos estruturais e o último abastece o primeiro. Por isso que é um ciclo virtuoso. Professor Leonardo, pode-se dizer que esses critérios que foram adotados para guiar a administração pública são critérios do setor privado para desenvolver essa metodologia e chegar ao IGMA? Olha, a metodologia da excelência, ela pode ser aplicada para o setor privado e para o setor público. E esse estudo de 14 anos foi dedicado ao setor público. Então, o que vem da excelência das cidades e como transformar isso nos municípios brasileiros. Então, após essa pesquisa no exterior, nas cidades excelentes, fomos buscar os indicadores existentes no Brasil. Ou seja, quais são as boas práticas existentes. Mapeado esses indicadores e organizado nesses eixos apresentados pelo Raimundo. Agora, qual que é o grande objetivo, né? Por que dar visibilidade para gestões consideradas excelentes? Bom, esse sempre foi o grande desejo do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad. Como premiar, ao invés de criticar, premiar o bom gestor público. Mostrar que aquele que faz a diferença, de fato, merece ser premiado. Então, quando nós desenvolvemos e apresentamos a plataforma, que não tem nenhum tipo de intervenção, toda ela formada de indicadores e fontes primárias, então nasceu a oportunidade de qualificar os melhores gestores públicos. Mas o que vem assim, então, essa cidade excelente? Quem vai dizer, são esses indicadores digitais ou é a população? Na verdade, os indicadores indicam o caminho, né? Ou seja, como a população percebe o resultado daquilo que é feito pela administração. Então, os indicadores refletem essa excelência. A gente teve no ano passado a premiação e eu me lembro, aqui em Minas Gerais, Lavras, me lembro que foi muito bem na categoria, porque tem categorias, né? Até 30 mil. A cidade, por exemplo, de Nova Lima foi muito bem e, num contexto nacional, Curitiba foi a capital mais bem avaliada. Por que essas cidades foram bem avaliadas? E o que isso representa? Assim, há uma troca de experiências entre esses municípios, ou seja, eu fui um prefeito bem sucedido. Aquele prefeito vizinho vai querer saber quais ideias são essas, o que está dando certo, é mais ou menos por aí, tentar... Não, porque você tem a somatória de todos esses indicadores da sua nota do IGMA. Sim. Então, dentro da classificação até 30 mil habitantes, você tem um grupo de cidades participando. De 30 a 100 mil, outro grupo, e acima de 100 mil. Então, essas cidades que você citou, elas, na categoria delas, foram as melhores no IGMA geral. Certo? Então, quer dizer, ela teve uma pontuação em todos esses pilares. Então, para ser excelente, esse é que é o ponto. Para ser excelente, não basta, por exemplo, ser excelente na saúde. Você tem que ter excelência em todos os pilares. Isso é que faz uma cidade excelente. Não basta ser bom em um, você tem que ser excelente em todos. A gente tem um pensamento, né, um pouco conservador, de sempre achar que
não há uma influência política e humana, como o senhor disse, nos indicadores. Mas na administração sempre existem aquelas influências que vêm da política, pressão política, vêm até de, digamos, servidores e corporativos, né? Enfim, como é que o prefeito vai conduzir a administração dele e atingir aquele indicador que não vai haver essa interferência humana mais? Por essa razão que o pilar essencial é a governança, eficiência fiscal e transparência. O que é governar? É governar com sabedoria, com firmeza e sabedoria. E esse pilar, ele passa de 7 para 15 indicadores esse ano. Então, quer dizer, por isso que a essência vem daí. Então, o gestor, que ele democraticamente eleito, ele sabe que ele precisa governar. E isso precisa ser um ponto essencial da sua administração. Se ele não consegue fazer, por exemplo, que a administração funcione com foco em todas as secretarias, em tudo aquilo que a cidade precisa fazer, ele não consegue melhorar a sua cidade. Agora, o senhor falou dessa questão do peso da governança, um peso maior nessa segunda edição. Tem uma novidade também, que é a questão da sustentabilidade. Por que ela entra? Por que foi pensado isso agora nessa segunda edição? Essa é até uma necessidade que os próprios municípios hoje apresentam, né? Desenvolver a sua sustentabilidade, ou seja, como é que está o meio ambiente, como é que está a questão das mulheres eleitas, como é que está a questão da sua preparação para algum tipo de tragédia no município. Então, esse eixo vem como eixo que sustenta os demais eixos, o eixo aí do desenvolvimento socioeconômico e da infraestrutura, ou seja, vem fomentar e ajudar o desenvolvimento da cidade. Um exemplo aí, André, é o seguinte: qual a escola do ano 2030? A escola pública para aquele bebê que está nascendo hoje. Qual a exigência dele? Em termos de consumo de recursos naturais, de energia, de água, de painéis solares. De tecnologia. Então, quer dizer, não se discute hoje a educação hoje, se discute a educação em 2030. Por isso que é o ciclo virtuoso. O que é que o cidadão que nasce hoje, qual o modelo mental dele daqui a 10 anos? Então, por isso que o ciclo virtuoso, ele promove levar a cidade para o futuro. Ele convida a cidade para ir para o futuro. Mas o desafio da administração pública é descontinuado. A cada 4 anos, ele é interrompido ou ele é alterado por uma nova gestão, às vezes de oposição à que estava anteriormente. Como é que fica esse projeto? Que eu pensei lá em 2030, mas houve aí no meio do caminho essas... Orion, essa sua observação é importantíssima. Por essa razão que nós pesquisamos cidades do exterior, 90 cidades. Então, independente da administração, os projetos estruturais não param. Aquilo que de fato faz a diferença, independente do administrador, tem que continuar. Então, por essa razão que se o administrador não pensar em levar a cidade para o futuro, a cidade nunca será excelente. Não tem como. Mas nós somos não sei se podemos classificar de forma tão crítica assim, que o país é muito atrasado. O prefeito fica mais preocupado com a governabilidade do que com a governança. E a pressão política que vem do legislativo, o que ele faz com isso? Ele manda as favas? Esse é o desafio. Como mudar o Brasil? Então, quer dizer, por que nós fizemos essa plataforma Cidades Excelentes? Porque, segundo nossos estudos, em 20 anos de prestação de serviço do setor público, o Brasil só vai melhorar se as cidades melhorarem. Porque todo cidadão está conectado em um município. E é ali que ele percebe as mudanças, né, do seu dia a dia. Então, se nós melhorarmos as cidades, automaticamente o Brasil melhora. E todos os investimentos estruturais que a federação faz impactam o município. Então, quando fizemos esse trabalho, nós buscamos trazer algo disruptivo para o país. Esse é o momento que o Brasil tem de repensar a sua organização. Então, o que você fala, o que é o Brasil? É a somatória de 5.570 cidades. E todos nós estamos conectados em uma cidade. É ali que você percebe as melhorias. Então, se nós não tivermos esse olhar crítico de que os projetos estruturais eles precisam continuar, você tem razão. Aquele que entra muda tudo. Então, quer dizer, um cemitério de obras paradas. Agora, no ano passado, a gente tem pela primeira vez a publicidade dessas gestões excelentes. E aí, nesse ano, já estão colhendo dados. Já deu para perceber que o sarrafo subiu, que os prefeitos que ficaram para trás tentaram ali melhorar os índices. Já dá para ter uma noção desses números? Nós temos 3 sarrafos novos, né, Leonardo? Exato. Primeiro, os indicadores passam de 41 para 62. Tá. Você vê, já aumentou a pressão.
os pilares passam de 5 para 6. Então, quer dizer, o que eu fiz ano passado, por isso é o conceito da excelência, que não é objetivo, é uma somatória de práticas, de boas práticas, que eu faço diariamente, que me conduz a um patamar diferente. Quer dizer, eu estou sempre subindo a régua. Então, o prefeito que ano passado recebeu uma boa nota e, na sua classificação, esse ano tem mais 2 desafios. Entendeu, André? Então, quer dizer, e ano que vem nós estamos, claro, e ano que vem, quer dizer, o nosso objetivo com o Grupo Bandeirantes é lançar ano que vem novos desafios, de tal maneira que nós estamos, vamos dizer assim, um ano à frente daquilo que vai acontecer. E o senhor percebe nesse ranking nacional desses indicadores municipais, digamos assim, de sustentabilidade, de administração, tem melhorado? O Brasil tem melhorado? Tem. Em média, o Brasil tem melhorado os seus índices de cada um dos eixos e também do índice final, que é o índice de gestão ACLA. É importante que a comparação que é feita também de municípios de 30 mil habitantes, município de 100 mil habitantes maior do que 100 mil, permite identificar boas práticas. Porque aquele município que ganhou com 30 mil, que tem uma boa prática, ele pode ser facilmente copiado e aplicado em outro município. Então, isso ajuda a um desenvolvimento de todos os municípios. E como é que, assim, na cabeça do cidadão, vivo na cidade X, essa evolução, como é que ele percebe no dia a dia dele? Ou seja, a cidade foi ficando excelente, como é que volta isso? Ele sente uma rua melhor, uma escola melhor, uma unidade de pronto atendimento melhor, mas ele também pode entrar no site e observar a sua cidade, os indicadores de sua cidade. E ali ele pode, e a Câmara Municipal, e ao prefeito fazer suas perguntas, né? São critérios objetivos. Claro, claro. Ele tem condições hoje de sair do ambiente, né, assim, vamos dizer, introvertido, para questionar, que é a função do cidadão, questionar os nossos gestores democraticamente eleitos. Eles têm que ser questionados. E a plataforma permite, né, Ramon, a comparação com outros municípios comparáveis. Sim, ou seja, o meu município está bem ou mal comparado com outros municípios. Em áreas específicas? Em áreas específicas. E a própria plataforma te dá municípios com que comparar. E normalmente você compara com as cidades vizinhas, né? Mas não necessariamente aquelas cidades são comparáveis à sua. Ele pode estar espalhado em qualquer lugar do país. Aonde tem uma saúde melhor, aonde tem uma educação melhor e qual a boa prática. Eu quero entrar num tema, Orion, que é a questão desse desafio desse momento. Porque a gente tem pandemia, crise econômica, inflação, enfim, muitas questões. Eu queria ver como é que isso está afetando nos municípios. Né? Mas vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, e aí a gente volta em 3 minutos para falar desses desafios na gestão das cidades brasileiras. 3 minutinhos e a gente está de volta. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje falando sobre a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. Eu deixei então essa questão no ar. Pelo menos eu, como leigo, tenho essa impressão de que pandemia, problemas econômicos, inflação, tudo isso aumenta ainda mais o desafio dos gestores, dos prefeitos. Isso está correto? Vocês observaram essa situação? Como é que impactou pandemia, crise econômica e tudo mais? Ou vem impactando? O gestor público já tem um desafio interessante que a prefeitura é uma soma de tecnologias não somáveis, né? Então, você tem a educação, que é uma tecnologia, um tipo de desenvolvimento, você tem a saúde, que é outro, e você tem a obras, por exemplo, que é uma outra tecnologia. Então, primeiro, ele precisa se cercar de bons técnicos e bons gestores para poder dar o apoio para ele para a tomada de decisão. Depois, o segundo, com esses movimentos que tiveram de pandemia, de guerra, de economia, coube ao gestor tomar decisões mais rápidas. Ou seja, ele precisou adaptar o seu sistema da prefeitura, como ele conduzia, para que as decisões fossem mais rápidas e cada vez menos o contribuinte sentisse isso. Então, seja montar um hospital de campanha, seja mudar a questão da saúde, ele precisou ser mais rápido na tomada de decisão. Então, esse foi o grande desafio dos gestores nos últimos períodos. Neste ano nós temos eleições para governo dos estados e também governo federal. Os municípios ficam dependentes, muitas vezes, na área da saúde, de ações, da atuação do próprio estado. Belo Horizonte, por exemplo, acaba ficando sobrecarregada de serviços de saúde para os municípios que não têm serviços públicos essenciais à disposição. Mandam para Belo Horizonte a ambulância terapia, né? Como é que vai medir o indicador de saúde de um município que não investiu, não criou serviços para o cidadão que mora nele? De fato, quando você pega a saúde e bem-estar de alguns municípios, ele tem os outros indicadores, outras pontuações dos outros pilares
Está em torno de 50, 60, etc. Na saúde está 35, porque vários indicadores dele têm nota muito baixa. Então, ele é penalizado por isso. Então, o fato dele não investir na sua cidade, de ter o primeiro pronto atendimento, que são as unidades de pronto atendimento, ele automaticamente é penalizado quando ele leva para outro município. Ou, muitas vezes, não faz um bom convênio. Exato. Então, quer dizer, essas cidades menores, que fazem parte, vamos supor, da Grande Belo Horizonte, elas precisam de um acolhimento rápido. Então, Belo Horizonte sofre como cidades polos sofrem. Então, ele tem que buscar uma maneira, com os recursos que ele tem, porque a saúde, você investe 15% de tudo aquilo que é produzido. Isso é uma questão constitucional. Então, se ele não faz esse investimento, ele, logicamente, penaliza esse pilar. E tem dois indicadores, de forma prática, que ajudam a medir isso. Um deles é a cobertura de saúde da família, ou seja, cabe ao prefeito investir nesse atendimento do Programa Saúde da Família. O segundo é internações que são sensíveis à internação do atendimento básico, ou seja, que eu poderia ter resolvido com o atendimento básico, não resolvi e tive que mandar para um outro município para uma internação. Então, eu consigo medir qual que é a eficiência do meu primeiro atendimento. Nesses muitos anos aí avaliando e acompanhando, né, mais de 5 mil, quase 6 mil municípios, dá para colocar quais seriam os principais desafios assim nas cidades de uma forma geral, ou isso varia muito de região para região? Como é que funciona essa questão assim de ver esses dados e ver quais são as principais dificuldades das cidades? Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, a infraestrutura é excelente. Sim. Você pega Minas Gerais, a infraestrutura que corta Minas Gerais. Então, isso aí quer dizer, qual é o foco, por exemplo, de um governador e todas as cidades de Minas Gerais, que são 853? É a infraestrutura. São Paulo já tem isso resolvido. Então, você anda em São Paulo, as estradas são todas excelentes. Excelente. Então, você faz lá 300 quilômetros, você faz lá 2h30. Aqui, 300 quilômetros. Dependendo. Então, quer dizer, qual o grande desafio, por exemplo, de um estado como Minas Gerais? É a infraestrutura. Se não melhorar a infraestrutura do estado, eu nunca vou ter polos e cidades excelentes. Porque como você faz para transitar, locomover? A logística é muito difícil. Então, cada estado tem sua particularidade. Então, a somatória do IGMA do estado ajuda muito o governador em suas políticas públicas. Nós vivemos em um ciclo vicioso, porque o orçamento público vai sempre para as áreas mais ricas e as mais pobres recebem menos recursos, menos investimentos e menos assistência também dos próprios governos, como o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha. Enfim, como mudar essa situação dessas regiões, desses municípios, vocês não recebem uma assistência maior do poder central? Por essa razão que quando eu pego, por exemplo, o IGMA do Vale do Mucuri, um exemplo, não estou aqui, né? Eu posso compará-lo com o IGMA, por exemplo, do Sul de Minas. E ali mostra claramente onde precisa investir, a prioridade dos investimentos para diminuir essas distâncias. Antigamente, para fazer isso, você levava o quê? 1 ano, 2 anos. Hoje você pode fazer isso em 2 meses. Então, essas comparações orientam as políticas do Estado e da Federação também, onde os deputados federais têm uma participação enorme. Porque toda cidade tem que ter um deputado majoritário que orienta os recursos. O que acontece? Quer dizer, quando eu oriento um recurso que não impacta no bem-estar de uma população, quer dizer, aquilo é perdido. Então, tudo isso são os desafios, Orion, que nós temos que passar para melhorar o país. Não tem como você hoje, por exemplo, falar, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, etc., uma distância enorme em relação ao Sul de Minas. Não pode. Não pode. Nós temos que diminuir. E como que diminuir? Com firmeza e com sabedoria. Para isso, eu tenho que ter informações e conhecimento suficiente para tomar as decisões. O Instituto Áquila, ele é especialista em gestão, e quando a gente pensa em gestão, a gente pensa muito em empresa, né? A gestão privada mesmo, daquela maneira que a gente vê, com balanços, enfim. E dá para fazer uma comparação? Como é que estão as prefeituras? Está perto do que é uma gestão de empresa? Não está perto? Ainda tem que caminhar? Mas olha o que nós descobrimos nesses estudos. Que a excelência vem do setor público. Não é do setor privado. Quer dizer, é o setor público que promove a excelência. Quando você vai em alguns países, cidades são excelentes. Então, ali, as empresas chegam. Todos querem viver em um ambiente de excelência. Então, quer dizer, quem marca o território, quem traz os investimentos é o setor público. Ele é que orienta onde investir e como investir. Então, quer dizer, inclusive na publicação, tem um capítulo que fala que a excelência vem do setor público.
Isso que nós temos que trabalhar para que, de fato, o nosso setor público marque os investimentos, oriente os empresários onde investir. Porque senão, nós vamos continuar, nós vamos continuar, né, Leonardo? Achando que o setor público é algo secundário, como quando ele é o protagonista. Ele é a referência, né? Agora, a respeito do desenvolvimento econômico, como é que uma cidade pode, por exemplo, buscar a sua própria vocação regional, local, de maneira que ela possa exercitar aquelas suas atividades e não ficar dependente, por exemplo, da mineração, como acontece hoje em Minas Gerais? Exato. Você tocou num ponto central, que é a vocação. Ou seja, para criar o desenvolvimento socioeconômico, ele precisa entender qual que é a sua vocação e desenvolver essa vocação não só no seu município, mas em toda a cadeia ali da região. Então, cidades excelentes normalmente já têm um planejamento de longo prazo. Não estou preocupado só com as minhas receitas de hoje, mas como criar condições, tanto de desenvolvimento quanto de trabalho para o futuro, para os próximos anos. Então, esse é o ponto-chave do desenvolvimento. Mas, né, Orion, um dia o minério acaba, concorda? Sim, verdade. Um dia acaba. E aí? Então, a geração de riqueza daquela cidade desaparece. Então, eu tenho tempo suficiente para reconverter a cidade, continue produzindo riquezas. Então, isso necessita um planejamento de curto, médio e longo prazo. É um pensamento de 20 anos para frente. Porque o minério não acaba amanhã. Uma hora ele vai acabar. Mas então, o que eu tenho que fazer? Agora, esse planejamento é feito com rigor? É feito realmente bem feito? A gente não sabe, mas é um objetivo. Isso tem que ser feito. Nós temos que pensar assim. Fala-se muito em reforma administrativa, de uma máquina enxuta, a máquina de administração pública enxuta. Isso é possível fazer? Indicadores que possam referenciar essa atitude, essa gestão? Nós temos um indicador que é aquele da 55%. Tem o da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que já limita. Isso. Tem um outro indicador importante nisso daí, que é a quantidade de servidores públicos pela quantidade de cidadãos. Ou seja, quanto que eu tenho, qual é o tamanho da minha máquina para atender aquela equipe. E o indicador novo desse ano que a gente está avaliando é a quantidade de comissionados versus a quantidade de servidores concursados, para ver também o quanto que aqueles servidores são servidores que dão continuidade no trabalho. Então, com esses 3 indicadores, você consegue mensurar bastante um pouco da prestação de serviços, digamos, da administração do município para o cidadão. O cidadão comum não tem a menor ideia desses indicadores. Não tem a menor ideia. A quantidade de comissionados versus... a quantidade de concursados. Ele não tem. Agora tem. Então, ele pode questionar, por exemplo, a quantidade de secretarias. Ele pode questionar tudo isso hoje. É um novo indicador que... Por isso que a eficiência fiscal, né, ganha o nome de governança, porque passa de 7 para 15 indicadores. Porque esse é o essencial. Se isso não funcionar, os outros não vão funcionar. A gente está falando aqui de prefeituras porque é na cidade que está o transporte público, está o hospital, escola, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem a questão do pacto federativo. O dinheiro, muitas vezes, ele está mais na mão da União, dos estados, e lá no fim da fila aparecem as prefeituras. Isso é um problema, ou não necessariamente, porque esses recursos também são repassados? Como é que os senhores veem essa questão? Na minha visão, é um grande problema que precisa ser repensado. Então, esse pacto federativo, Sim, ele precisa ser revisto. Vamos discutir, mas chega um momento, terá que ser modificado, porque do jeito que está, não tem condições. Agora mesmo, tivemos o governo federal e o Congresso Nacional reduzindo o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do Estado, com repasse para os municípios, de 30% para 17%. Quer dizer, vai ser um rombo, um déficit nas contas públicas não planejado. Isso afeta o serviço público que está sendo desenvolvido naquele momento. Mas obriga o gestor público a fazer sua reforma administrativa. Obriga ele a repensar os gastos em relação aos investimentos. Por exemplo, se ele não fizer isso agora, quer dizer, é isso que eu falo do planejamento. Quer dizer, a redução de ICMS, ela não vem amanhã, mas vem daqui a 3 meses, 6 meses. Então, eu tenho que replanejar tudo aquilo que eu estou fazendo. Por isso que o gestor público precisa de governar. Por isso que a governança... E ele tem informação para isso, né? Um dos indicadores que a gente avalia e está o tempo todo comparando é a autonomia fiscal. É a capacidade do município de gerar recursos próprios, para não depender dos repasses. Mas muitos nem cobram IPTU, por exemplo. Bom, mas tem que cobrar. Mas tem que rever. Não vou dizer cobrar, tá? Não é correto. Mas tem que revisitar esse conceito. Porque alguns pagam, outros não pagam. E quando vem uma situação de cima para baixo, que é essa do ICMS, obriga a repensar
o que eu vou fazer na minha cidade, não é, Leonardo? Exatamente. Eu queria falar sobre uma questão específica para o prefeito que está vendo a gente mesmo. Ele está concorrendo automaticamente, ele tem que fazer alguma coisa, porque me parece que tem a questão de enviar projetos, isso pode contribuir ali na avaliação dele. Como é que isso funciona? Bom, envio de projetos, sim. Eu estou trabalhando, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento. Sim. Ela demora a ficar pronta e produzir aquele resultado que eu espero. Então, esse projeto eu envio, que ele me ajuda na minha avaliação. Então, todos os projetos de melhoria que tem a cidade, é o momento de enviá-los para que eles contem na sua pontuação. Então, automaticamente, todas as cidades estão participando do prêmio, estão concorrendo. Ou seja, já estamos monitorando os indicadores de todas elas. Mas podem apresentar um projeto que vai impactar nesse indicador no futuro e que é uma boa prática que pode servir como referência para os demais municípios. Pois é, a gente está chegando na reta final. Claro, eu vou aproveitar para agradecer a participação do presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. Muito obrigado, viu, presidente? Muito obrigado pela oportunidade e o Prêmio Band na segunda edição, esperemos que seja assim, um grande êxito, um grande sucesso. Vai ser. Vou agradecer também o consultor e sócio do Instituto Áquila, Leonardo Richelli. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado e que esse projeto possa estimular, sem dúvida, as boas práticas do município para a gente poder transformar o país. Valeu, Orion. Até a próxima. Um prazer. Boa noite, gente. E aí eu vou lembrar então para você que as cidades podem enviar os projetos. A gente vai até colocar o site aqui na tela para que você, gestor, possa então enviar esses projetos até o dia 31 de julho. Então o site é cidadesexcelentes.band.ol.com.br. Esse site tem todas as informações sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece dia 18 de setembro e na etapa regional e a nacional na semana seguinte, dia 25 de setembro. Uma ótima noite para você e até a próxima.